Tesouro de Vila Marim, aqui uma aldeia aqui junto, onde fui pároco, de um senhor estacionado, um carro de bois, queria equilibrar, o terreno ali inclinado, e escavou de um lado para ficar em rodas horizontais, não é? E ao fazer aquela escavaçãozinha, encontrou uma quantidade de 18 quilos de moedas do século IV. E também não me disse nada. Eram meus amigos, mas calaram-se muito calados, porque pensaram que eu que depois que as queria. Pois se a gente não lhes dá, somos amigos, se a gente não lhes dá, então calaram-se. Mas houve uma, deram duas a uma senhora de lá. E essa senhora veio-me oferecer as moedas, as 2 moedas. Eu disse, para aí, estas moedas não são sozinhas, onde é que estão as outras? E pronto, depois investiguei e tinham lá 18 quilos de moedas do século IV. Tinham sido enterradas dentro de um saco. O saco tinha desaparecido e as moedas estavam com a forma de um saco. Bem, eu disse, ora bem, eu não sei quanto tem de dar por estas moedas, porque elas estão ainda por limpar. Eu ainda não as vi, precisava de limpar, mas vocês tinham muitos filhos. Eu ensinei-lhe como é que se limpavam, limpas, porque queriam saber o que é para depois atribuir um preço justo. Não limparam um pouquinho, desistiram e venderam 1 quilo delas. Uma pessoa aqui de Vila Real, de saúde, já fizeram o preço. Venderam 1 quilo, a gente vai pesá-las. Se me desse mais um bocadinho, pronto, dou-lhe mais um bocadinho. Comprei-as praticamente todas, em 18 quilos, 1 quilo delas não representa nada. Esse foi um. Outro foi no distrito de Bragança. Fui para lá a caça. Estava um dia de vendaval, frio e chuva horrível. E eu disse para os meus colegas, entre os quais o meu irmão, eu hoje vou caçar outra coisa. Eu tinha perguntado lá na aldeia, aqui há moedas antigas. Então, moedas antigas. Eu hoje vou caçar outra coisa, vou ver se caço moedas. Diz um médico, vou consigo. Diz outro colega meu, vou contigo. E fomos os 3. E estivemos lá numa aldeia, umas horas, praticamente a tarde toda, a ver moedas, que eram 3.840, do século III. E eu ensinei aos meus colegas assim a ver, de uma maneira geral, os imperadores e selecionámos-nos por imperadores. E depois no fim eu disse, eu compro isto, ou tudo ou nada, ou compro tudo ou não compro nada. Pronto, a gente vende tudo. Fiz o fim do negócio com eles. E eles sonegaram-me uma terça parte. Ficaram com elas escondidas. Não as mostraram. Eu comprei aquelas que mostraram, 2.000 e tal. E depois, lá estudei essa coisa toda, ia para as publicarem, perguntei na mesma aldeia, por aqui não há mais moedas? Tem-nas lá eles, ficaram lá com elas. E eu fui lá, então como é? Então as moedas, eu queria comprar tudo, não me as mostraram todas, e agora? Agora pague-as. E depois quem pagou essas segundas moedas foi a Câmara Municipal, que eu já tinha feito a doação das moedas. E eram mais 1.800 moedas. E agora ainda lá ficaram mais. Agora os filhos desses senhores, ainda têm lá mais 500 moedas, que dividiram entre os filhos, e agora querem fazer um trabalho sobre aquilo. Querem fazer eles o trabalho e eu orientar. Outro apareceu, um tesouro, apareceu em Vila Pouca, do século III. Um rapaz que andava no seminário, que era meu aluno, ouvi-me falar das coisas antigas, mostrei-lhe assim algumas moedas. E ele pensou, para lá, na minha terra aparecem coisas destas assim naquele lugar. Foi, levou uma enxada e começou a escavar e encontrou um pote com 850 moedas do III. Também as comprei. E